nossa aula de hoje. Essa é o que a gente tem para hoje, né? Essa é a última parte do capítulo 6 de magnetostática. Vamos falar sobre magnetização, né? Ou seja, a mesma coisa que a gente fez no caso da eletrostática, quando você tem um corpo macroscópico, lá era cargas ligadas, aqui a gente vai ter correntes ligadas. A gente vai ter dipolos magnéticos, uma coleção de dipolos, e a função densidade correspondente chama-se magnetização, né? O objetivo da gente é realmente ver agora como é que é o magnetismo, incluindo a matéria, quando ela é submetida a um campo, né? O que acontece, certo? Vamos fazer alguns exemplos usando o conceito de correntes de magnetização, né? E daí, finalmente, vamos conceituar, né, o campo magnético, né, que a gente fez uma definição parcial no vácuo, né? Agora a gente vai falar sobre isso realmente na... deixa eu ver se isso aqui funciona melhor, talvez. Vou falar sobre isso agora, né? Não funciona direito. Só uma coisa aqui. Ah, tá, agora. Vou falar sobre conceito finalmente de campo magnético, e aí a gente tem agora as equações de Maxwell, né? Para a magnetostática, certo? E também vamos falar sobre condições de contorno no nosso e-book. Condições de contorno está no fim, mas a gente vai mudar isso aí, vai já trazer para essa parte, porque elas são associadas diretamente às equações de Maxwell, né? Então faz sentido a gente já trazer para cá esse tratamento, né? Bom, daí você tem aí os tipos de meios materiais típicos, né? Vamos falar sobre permeabilidade magnética, histerese, né? E vamos fazer alguns exemplos envolvendo meios permeáveis, meios que tenham permeabilidade, ou seja, meios lineares, homogêneos isotrópicos, né? Referências sessões 5, 7 a 5, 9 do e-book, né? Que está disponível, certo? Bom, só lembrando o que a gente fez na última aula, a gente mostrou, né? Eu vou só mostrar algumas características do resultado que a gente obteve, que não explorou muito, né? Mas mostrou que, parecido com o caso do dipolo elétrico, se você tem um dipolo magnético, né? Então, a uma distância R, né? E o versor diretor é a R, o potencial vetor, que é o precursor do campo B, né, é dado por expressão, ou seja, no sentido em que o dipolo é localizado, né? Se você pensar que esse dipolo é um átomo, certo? Então, o tamanho do átomo é muito menor do que R, né? Digamos que A seja a dimensão típica desse dipolo, muito menor do que a distância que você está considerando aqui de observação. Não é em cima do dipolo que a gente está falando, certo? Então, a expressão é M produto vetorial com a R, dependência com o inverso quadrado da distância, né? Produto vetorial de M com a R dá um vetor nesse ponto aqui, né? Aqui nesse ponto, o potencial vetor, ele está entrando no quadro, né? Se você faz aí M, né, vetorial a R, dá o AFI, entrando no quadro, certo? Bom, e nós mostramos também, certo, que o campo B tem uma forma muito parecida com o campo elétrico de um dipolo elétrico, né? Só lembrando, o potencial escalar do dipolo elétrico, ele mostrou que era P escalar AR, né? Sobre 4πε0, R ao quadrado, né? Então, bom, isso aqui gera um campo elétrico, certo? E o potencial vetor tem uma expressão muito parecida, né? A, só que aqui é produto vetorial e aqui vira potencial M, né? M, vetorial AR, M0, né? Constante aqui em cima, e 4πr2 também, né? Mesma coisa, certo? E aí gera um campo B. Mostramos que esse campo B tem um formato semelhante, né? Aquela estrutura canônica semelhante ao campo E de um dipolo elétrico, né?
3, produz escalador de polo, momento, com o versor diretor, na direção do versor diretor, menos o M. Mesma coisa. Campo elétrico é a mesma coisa, certo? Se você olhar as propriedades, por exemplo, né, se eu pegar, olhar aqui algumas situações para a gente ter familiaridade, né? Se você está no eixo Z, né, que é paralelo a M, então se você for olhar a expressão potencial vetor, no eixo Z o AR vale a Z, né? M é paralelo a Z, produto vetorial a zero, então potencial vetor é zero no eixo Z, né? Se você quiser calcular a expressão em termos do ângulo, faz o produto vetorial. M igual a M a Z, né? E M vetorial a R, M é a magnitude, né? A gente vai só voltar aqui, é M, a Z vetorial a R, esse produto vetorial, né? A Z e a R formam um ângulo θ, dá o seno do ângulo na direção do versor ortogonal, que é o Aφ. Ortogonal ao semiplano φ constante, né? Então, qualquer que seja θ, o resultado para o produto vetorial dessa dependência angular aqui, né, com as coordenadas. As linhas de campo do potencial vetor são circunferências, né? Cada θ constante, cada r constante, ou seja, numa superfície cônica, numa superfície esférica, as linhas de campo são azimutais, são tangentes ao versor. Então, aqui tem o dipolo magnético M, as linhas de A são, né, a cada distância constante, cada θ constante, são linhas A constante, tangente à trajetória, tangente à circunferência, né? E a disposição relativa das linhas é essa, né? Ou seja, o potencial ele é como se fosse uma imagem, né, expandida da espira, né, original, que aqui, nosso modelo foi que era uma espirazinha de corrente, que dá esse M aqui, né? M igual a corrente área da espira a Z, né? Esse foi o momento de polo que a gente falou, certo? Para uma espira, né? Então, o potencial vetor tem um aspecto parecido com o da espira, né? Circular, certo? Essa é a disposição relativa. É bom também ter familiaridade com o campo B, né? O campo B, em alguns lugares, é fácil de calcular, certo? Por exemplo, né? No eixo Z, mais uma vez, né? Usando a expressão do campo B, aqui, a gente pode botar a R vai ser igual a Z, né? Aqui vai dar a Z também. Se você for ver, ó, M escalar a Z dá M vezes a Z, que volta a ser M, né? Vai dar 3M menos M, dá 2M. Então, no eixo Z positivo, dá 3M menos M, dá 2M com 4, vai dar o campo no eixo Z, tal que Z, que é um positivo, né? Muito maior do que A, né? Se você for para θ igual a π, no eixo menos Z, a R vira menos a Z, e a distância é módulo de Z, certo? Então, R vai ser 2π módulo de Z ao cubo. Daí você faz para o escalar de novo, né? M escalar menos a Z com menos a Z, novamente dá positivo. Aqui dá 2M, menos M dá 3M, menos M dá 2M, né? Mesmo resultado, certo? Expressão é idêntica, né? Isso aqui pode ser colocado assim, né? Então, a uma distância equidistante da origem, o B é sempre para cima, né? Como deveria ser, tá? Aqui está a espira que representa o dipolo, né? Certo? Se você usar a regra da mão direita, né? Quando a gente está fazendo isso, né? O campo faz isso. Sempre isso, certo? Onde quer que seja, né? Então, o campo está sempre para cima, tanto no eixo positivo como no eixo negativo. Está fazendo isso. E, na realidade, faz o quê? Faz isso, né? Se fecha, forma linhas fechadas, certo? E vamos mostrar também que
eu estou só adquirindo familiaridade aqui, né? A gente também, vamos comparar com o resultado que a gente fez para o campo da Espira. Dá para calcular o campo diretamente da lei de Biot-Savart, né? E nós fizemos isso na aula 13, tá certo? No eixo Z é fácil, né? E mostramos que deu esse resultado aqui, ó. Esse é o resultado de uma Espira de corrente, né? Certo? Por exemplo, em Z igual a 0, né? Eu tenho esse resultado aqui. Você vai fazer Z igual a 0 aqui, né? Isso não pode ser previsto pelo nosso modelo assintótico, né? R é muito maior que A. Então, na origem, por exemplo, não dá para calcular. Essa expressão aqui não vai dar certo, certo? Isso aqui não dá esse resultado. Porque isso aqui só vale longe da Espira, né? Mas aqui eu posso calcular direto pela Biot-Savart de forma exata desse resultado, né? E se você coloca o momento de dipolo e πa2, né? Você tem esse resultado aqui, né? Na origem, tá certo? Se você vai aqui, olhando para cá, faz Z muito grande, agora para comparar com o resultado que a gente obteve. Então, Z domina aqui, vai ser Z3, né? Vai dar μ0 IA2 sobre 2Z3, tá certo? Né? Para botar em termos da distância, fica 2 módulos de Z ao cubo. Se você multiplica por π e divide por π, aparece o momento de dipolo aqui em cima. Está aqui, ó. Sobre 2π3 que bate exatamente com a nossa expressão assintótica, que aqui agora está válido longe, né, da origem, certo? Então, só para a gente adquirir alguma traquejo com as propriedades do dipolo magnético. Potencial vetor são linhas circunferenciais, o campo magnético faz assim, e no eixo Z o campo magnético está no eixo Z, né? Muito bem. Vamos agora generalizar o resultado. Você agora quer ver um dipolo localizado. Então, nós temos agora um dipolo M. Né? A gente quer agora adaptar isso para começar a juntar dipolos e formar matéria magnetizada, né? No estado de magnetização qualquer. Então, primeiro, né, vamos colocar um dipolo num ponto de varredura X', né, de um objeto, e vamos observar o efeito no ponto X. Então, nesse contexto, potencial vetor, lembrando, né, M vetorial a R, vezes μ0, que eu esqueci aqui, sobre 4πr2, né? Então, o versor diretor vai do momento de polo, da sua localização, até o ponto de observação, que é esse versor U. Então, o AR vira U, tá certo? Que, por sua vez, é a diferença sobre módulo. E a distância é módulo da diferença. Então, a expressão agora para o dipolo num ponto X' passa a ser M vetorial, esse vetor aqui, diferença sobre módulo, que está aqui, e ao quadrado fica cubo aqui embaixo. Essa expressão agora geral, né, para um dipolo localizado. Bom, suponha agora que eu tenha um objeto macroscópico, né? Certo? Volume V. E agora eu tenho tantos dipolos empacotados que eu posso admitir que essa distribuição é contínua e eu posso calcular num volume dV', qual é o momento de dipolo líquido daquele volumezinho, tá certo? dm, né? Então, para relacionar o dm com o dV, se usa sempre uma função densidade, né? Essa densidade, ela diz, sabendo o seu valor, multiplicado pelo dV, você obtém o momento de dipolo, né, daquele volume. Essa função de densidade é chamada de magnetização, né? Certo? Então, observe que a magnetização assim definida do volumezinho dV' é paralela à direção e sentido de dm. Então, ela dá a direção e sentido local do momento de dipolo daquele volume, né? Então, a razão dm/dv é uma função de densidade, né? Momento de dipolo, que é ampere metro quadrado, sobre volume, que é metro cúbico, fornece
a unidade SI da magnetização, que é 1 ampere por metro, né? Corrente por unidade de comprimento. Certo? Se eu tenho um volume macroscópico qualquer, por exemplo, né, eu posso sempre saber, bom, qual é o comportamento magnético de um pedaço, um pedaço de material magnético que está magnetizado, se eu quiser saber, certo? Bom, eu posso não saber perto, mas longe, né, esse objeto aqui, tem objeto de qualquer forma, qualquer formato, certo? O estado de magnetização dele é M, né? M varia com as coordenadas. Muito longe dele, pelo menos, né, ele vai ser o quê? Um objeto pontual, né? Então, a distância R, posso calcular o efeito magnético desse objeto. O que eu preciso? Que é o momento de polo desse volume, desse objeto? M. Quem é M? Bom, se dm dv é igual a M maiúsculo, né? M vai ser integral de volume de M dv. Então, com isso, eu posso calcular, mesmo com um objeto arbitrário, longe dele, qual é o campo magnético, o campo B, né, o vetor B, e o potencial vetor. Porque aí eu vou usar a minha expressãozinha, né? M vetorial AR μ0 sobre 4πr2 vai ser o campo A, potencial vetor, e B é aquela expressão que a gente, clássica, canônica que a gente tem. Qualquer que seja, um magneto, né? Bom, a uma distância de 10 centímetros, 10 metros, 1 metro do magneto, você sabe que o campo B vai ser tanto. Se você souber quanto é que é o volume dele e a magnetização. Tá? Dá para estimar, né? Ok. Bom, então, define a magnetização, vamos para o próximo conceito, né? Como a gente falou, né, as propriedades de força magnética observadas antes do século XIX de ímãs nada mais eram do que correntes atômicas, né? A gente está vendo aqui, né, de onde vem essa magnetização, né? Um dipolozinho é uma espirazinha, é um circuitozinho de corrente, né? Bom, então vamos assumir agora que coexistam dois efeitos agora, tá certo? Que produzem efeitos, né, duas fontes, né, coisa de duas fontes, tá certo? Efeito que essas fontes vão causar, né? Ou seja, você tem simultaneamente um material que é constituído de polos, que a gente chama de material magnético, né, junto com esse material magnético. O que são os dipólos? Né? São correntezinhas localizadas, atômicas ou moleculares, né? Que a gente representa por estado de magnetização, a densidade de polos é M. Simultaneamente com isso, eu tenho a corrente livre de um circuito elétrico. Um enrolamento de um transformador, né? Tem um entreferro, você tem um material que fica entre o enrolamento, tem material magnético, é magnético. Então, dentro do material tem as correntes atômicas, moleculares, que é a magnetização, e tem uma corrente elétrica também que faz efeito magnético, que é a corrente de circuito. Então, a gente vai separar essas coisas, certo? Para melhorar a formulação, para ficar mais compreensivo, né? O que é matéria, não pensa em corrente, pensa em magnetização. O que é circuito, pensa em corrente. Certo? O que a gente está pronto para fazer aqui é a formulação completa. Corrente livre de circuito, aquela de de elétrons fluindo no circuito, ou elétrons em lacunas também, né? Que é elétrons também, né? Junto com a correntezinha atômica. Então, o efeito magnético num ponto X dessa coisa combinada vai representar de forma abstrata por um volume V, em que no volumezinho dV', você vai ter magnetização e corrente. Certo? É claro que essas coisas não ocorrem no mesmo lugar, né? Aqui, por exemplo, você claramente está bem separado. Em regiões diferentes, você tem corrente elétrica que está só no fio, magnetização está só na matéria. Mas isso não importa para a gente aqui. Nossa formulação faz de conta que no volume dV você tem as duas coisas, certo? Elas não vão estar juntas, mas faz de conta que esteja. Tá? Então, o potencial vetor completo vai ser a soma dos efeitos. Vai ser potencial vetor de correntes livres, tem uma fórmula para isso, que é aquela forma original, né? Que a gente derivou. A contribuição de elementos de volume é JdV, né? M0 aqui,
e dá um dAzinho da corrente livre. E a distância, só módulo embaixo, certo? Contribuição da magnetização é essa fórmula que a gente acabou de falar aqui, tá certo? Aqui, ó, vai ser um dA igual a dm aqui, tá certo? Que por sua vez é m dv', né? Então, a magnetização está aqui, são dois efeitos. Então, o efeito completo é a soma desses dois, e o campo potencial vetor, que é o precursor do B, é a integral, né? Então, tem a contribuição de corrente livre e uma contribuição de dipolos, certo? O que a gente vai fazer é, a diferença básica dessas expressões é que aqui tem módulo, ou seja, isso aqui elevado à primeira potência. Aqui está a terceira potência. Eu não posso combinar essas expressões. Só se eu mexer aqui, é isso que ele vai fazer, certo? Lembrando, né? X menos x', né? Sobre módulo ao cubo. Isso aqui é menos nabla, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Só vou repetir. De x menos x' é o inverso, né? Ou, se quiser, menos nabla linha, opção inversa. Certo? Então, você tem M vetorial, essa coisa aqui, e vai chamar isso aqui de nabla linha. Né? A gente acabou de falar, mostrar que ele é... Esse aqui é mágico, está errado. Ou é menos nabla, se a derivada é em relação a x, ou é mais nabladinha se a derivada é em relação a x'. Vamos usar essa expressão aqui. Então, vamos tirar isso aqui, botar no lugar o nabladinha da opção inversa, e aí aparece o produto vetorial de M com nabladinha, certo? Então, aparece essencialmente M vetorial nabladinha, né? Da função inversa. Né? Tem uma regra da cadeia aqui, né? Que a gente já sabe, o rotacional de um vetor, que é o M, vezes uma função, que é a função inversa, é menos produto vetorial do vetor com o gradiente da função, a linha, né? Precisa que a derivada é em relação à linha, tá certo? Gradiente da função. Né? Mais a função vezes o rotacional do vetor. Ok? Observe que esse vetor aqui depende da variável x', tá? Então a derivada aqui existe, né? Normal, certo? Então o que nós temos lá, né? O que nós temos lá é isso aqui, ó. Lá na integral, esse produto vetorial, né? M vezes nablalinha, que está aqui, né? Passa para o outro lado, né? Vira mais, esse vem para cá, vira menos, né? Então, essencialmente, isso aqui vai ser um primeiro termo que tem um denominador. Observe que apareceu o denominador que a gente queria, né? Aqui, ó, elevado à primeira potência. Vai dar rotacional de M, né? Sobre x menos x'. E aparece um outro termo que é menos isso aqui, tá? Menos. Ok? Então, isso aqui eu posso combinar com a primeira integral, tá certo? Quando eu faço lá, isso aqui a gente vai olhar já o que dá. Mas vamos olhar só isso aqui por enquanto. Né? Então, um pedaço disso aqui tem o mesmo denominador, eu posso juntar nessa integral. E dar esse primeiro termo aqui que a gente vai falar já. Né? Esse aqui seria o quê? Né? O J equivalente. Eu vou falar do outro já. Mas é o que... Falta um miséria aqui, ó. Corrijam lá, tá? Então, ficou aqui. Tinha antes J livre, né? Veio mais um termo que foi o rotacional de M, tá certo?
J livre, mais uma contribuição nova, que é o JM, que é o rotacional de M. Bom, dimensão física é a mesma, né? Ampere por metro quadrado. Então, esse termo aqui é chamado densidade, a gente chama, né, de corrente de magnetização. É como se fosse, né, efetivamente, a magnetização contribui com o aumento da densidade de corrente do volume, né, dado por JM, certo? Se não tiver JL, é como se tivesse uma corrente JM no material, dado por essa expressão aqui, certo? Bom, falta isso aqui, né? De onde vem isso aqui? Vamos lá. Vamos continuar aqui, tá certo? Então, apareceu aqui esse fator, tá certo? E nós tínhamos aqui, então, uma integral de volume, né? Que vai dar isso aqui, ó. Integral de volume. Menos A, não foi? Menos M. Deixa eu ver. Onde é que está aqui? Peraí. Deixa eu ver qual foi o termo que sobrou. Ficou... esse aqui, né? Ficou menos, não foi? Menos rotacional disso tudinho aqui, tá certo? Então ficou assim, ó. Tinha um μ0 sobre 4π, não é isso? Aí ficou menos rotacional de tudo, né? Isso aqui dá o quê, né? Então, menos aqui, tá certo? Bota o μ0 sobre 4π aqui dentro, vai dar a integral de volume do rotacional de μ0m né? Isso aqui tem aquela relação, tem a teorema de Gauss, né? Tem um teorema na análise vetorial que é parecido com o teorema de Gauss, que é, o teorema de Gauss é assim, né? Integral divergente dá fluxo de M, né? Integral do rotacional dá o fluxo, mas não é fluxo, é produto vetorial do elemento de área. Isso aqui dá uma integral de superfície de d sigma, a superfície que envolve V, tá certo? Vetorial é o vetor que está aqui, né? μ0, né? Pronto, dá isso aqui. Isso aqui é... No teorema de Gauss seria fluxo, né? Nesse dual é só mudar para x aqui. E a posição correta é o d sigma do lado esquerdo, certo? Então, esse é o resultado, né? Eita, danado é isso, bicho. Ah, tá. Aparece aqui só. Então ficou isso aqui, né? Bom, então veja bem, você tem o volume, né? Do material magnetizável, limitado por uma superfície sigma, e o elemento de área, vou botar agora em termos da normal para fora, isso aqui é para fora, tá? Para fora do volume, N, e a área é d sigma, na realidade é linha, né? Porque integral é d sigma linha aqui, certo? O x' agora está sobre a superfície, né? Então isso aqui, tem um menos aqui que eu esqueci, menos, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui vai dar o quê, né? Então, em termos desse vetor, d sigma linha vetor, n d sigma linha escalar, isso aqui vai dar então, esse menos aqui, eu posso trocar a ordem, né? Troca a ordem do produto vetorial, vai ficar, então, integral de superfície, M vetorial N d sigma linha μ0 sobre 4π módulo. Apareceu isso aí, certo? Então, a integral de volume que sobrou naquele processo deu uma integral de superfície de uma quantidade que é isso aqui, ó. Certo? Ora,
isso aqui é um tipo de contribuição de campo B, da lei de Biot-Savart, ou do potencial vetor, que vem de uma corrente superficial, né? Isso aqui é equivalente a uma corrente superficial. Ampere por metro, né? Vezes metro quadrado. Isso aqui dá uma corrente superficial de magnetização, Km, que a gente define aqui na nossa nota de aula. Se eu tivesse uma corrente livre superficial, ela apareceria aqui em cima, né? Integral de superfície de KdS, Kd sigma sobre a distância. Como eu não botei essa corrente livre, só tem corrente volumétrica, então apareceu um termo de superfície. Ou seja, o nosso resultado, ele mostra, né, que eu acabei de falar, né? Ele já falou, apareceu um termo de volume e um termo de superfície. Ou seja, a magnetização ela contribui com duas correntes. Uma de volume, chamada densidade de corrente de magnetização, né? E uma contribuição de superfície, que é a densidade de corrente superficial de magnetização. Tem vezes que isso aqui é zero, certo? Mas isso aqui existe. Se o M não for paralelo a N na superfície, tem uma contribuição, como se fosse uma corrente circulando na superfície do material magnético, né? Só ligar aqui de novo. De onde vem esse termo, né? Se você olhar direitinho, é apenas o fato de você separar as coisas e não levar em conta variações abruptas de M no cálculo do divergente. Porque observe aqui que você tem esse termo aqui, é uma derivada, né? Suponha, por exemplo, que você tem um material que tem a magnetização uniforme, M é constante, né? Você tem um material, que a gente vai fazer um exemplo agora aqui, em que, por exemplo, a esfera, né? A gente vai fazer uma esfera aqui, M constante, em toda a esfera, você magnetizou, certo? Então, o rotacional de M dá zero, né? Não tem corrente de volume, certo? Mas tem uma variação abrupta de M na interface. Ele passa de M para zero do lado de fora. Então, tem uma derivada aí, tem? Como é que ele leva em conta essa derivada? Ele separa no termo de superfície. Então, esse termo de superfície só aparece exatamente por causa dessas variações abruptas da magnetização em interfaces com meios não magnetizáveis. O vácuo, por exemplo, né? Magnetização vem e, de repente, muda subitamente. Essa derivada, em vez de calcular o rotacional, você separa no termo de superfície. Por isso que surgiu, certo? É por isso. Por isso que tem, de onde vem isso? Dessas variações abruptas da quantidade que tem variação praticamente desprezível no volume, mas de repente tem uma variação abrupta e isso aí é levado em conta com esse termo de corrente superficial. Né? Certo? Então, ou seja, o que a gente mostrou com isso? Que a matéria magnetizada é equivalente a ter corrente tanto no volume quanto na superfície. E as expressões são essas expressões aqui. No volume, rotacional de M, na superfície, produto vetorial de M com a normal para o exterior. Certo? Isso facilita nosso cálculo de campo, né? Se eu substituo o material, certo? Pego o material, substitui pelas correntes de magnetização e tiro o material, bota vácuo no lugar, né? Então fica fácil usando a lei de Biot-Savart ou através do potencial vetor calcular o campo final, que é o B, certo? Tá aqui o brilho um pouquinho. Filho. Então, como é que a gente faz em algumas situações, não é difícil calcular o campo de um ímã, por exemplo, né? Se eu souber o estado de magnetização dele, eu pego ele e substituo um material magnetizável, né? Com magnetização permanente, certo? Mesmo que ela varie ou não no volume, não importa. Você substitui o material pelas correntes de magnetização de volume e de superfície e calcula tudo como se tivesse vácuo no lugar. Tira o material, bota as correntes no lugar e bota vácuo na mesma região onde estava o material. Na região ocupada pelo material vai ter uma distribuição de corrente de volume e na superfície, se existir,
vai ter a corrente de magnetização de superfície. E o cálculo de B vai direto por, ou você calcula A direto, ou Biot-Savart direto. Aquela lei da Biot-Savart, né? Que já conhece. Então, esse é o formalismo, né? Calcula JM, KM. Substitui o material pelas correntes no vácuo. Calcula A e B, ou diretamente pela lei de Biot-Savart. Certo? Exemplo aqui, né? Só para a gente ver. Tudo isso é muito parecido com o que a gente fez na eletrostática, né? O material polarizável substitui pela carga de volume de polarização, né? Densidade, carga de polarização de volume, carga ligada, e pela densidade de carga superficial de polarização. Tira o material, bota a vaca, bota essas cargas no lugar e calcula direto. Mesma coisa. Pastilha magnética. Um material magnetizável, um imãzinho da serra magnético, na forma circular de uma pastilhazinha, de altura H. Vamos identificar apenas aqui nesse exemplo as correntes de magnetização dessa pastilha, admitindo que ela é um material ferromagnético, né? Você magnetiza, ele fica retendo a magnetização constante no volume. Diretamente não tem corrente de volume, né? Que M é constante. Tá? Então, se tiver alguma coisa, e esse material tem efeito magnético, né? Então, se tiver alguma coisa, é da corrente de superfície que ele tem. Quem é essa corrente de superfície? M vetorial N. Você tem essa tampa superior, a tampa inferior e a superfície lateral, né? Então, nessa superfície, M, como M é para cima, né? O produto vetorial dá zero, certo? Então, você tem aí, tampa de cima não tem corrente de superfície, tampa de baixo não tem corrente de superfície, na superfície lateral existe agora o N, né? É radial, M está para cima, produto vetorial dá o vetor azimutal. Né? Então, tem M0 a φ, ampere por metro, corrente de superfície. Se você quer colocar, bom, qual a corrente que atravessa a altura H? Né? Se a corrente está assim, né, é a projeção da densidade de corrente de superfície na normal ao segmento, que dá o próprio M, vezes o comprimento, atravessado, né, H. Então, é como se tivesse aqui uma espira circular, né, com corrente M0H ampere circulando nela. O cálculo do campo de uma espira no eixo Z é fácil, por exemplo. A gente pode saber no eixo Z qual é o campo da pastilha. Tá? A gente pode calcular. Né? Mas só para mostrar que o efeito coletivo dos dipolos, né, olhando de cima essa pastilha, é esse aqui. Ó. Você tem vários... você pode começar assim, né? Imaginar que você tem um dipolozinho aqui com corrente circulando, vai somando esses efeitos, vai dar aqui um efeito desse conjunto de quadradinhos, é uma espira maior, né? Junto com a vizinha, vai se alastrando e vai cancelando no meio, tá certo? As correntes se cancelam, uma vai para um lado, outra vai para o outro, cancela aqui, corrente zero, né? E você vai formando uma espira cada vez maior, e se você for fazer o processo completo, o efeito coletivo desses vários microcircuitos é um circuito macroscópico, né? Como se tivesse de fato corrente se mexendo, corrente livre, mas não é. Né? As correntes estão ligadas, mas o efeito coletivo dá uma coisa desse tipo aqui. Então, a agulha magnética, tá certo? Que Ørsted usou no experimento dele, nada mais era um cilindrozinho, certo? Com várias espirazinhas. Né? Cada coisinha, isso aqui é uma pastilha magnética, né? Várias espirazinhas que dá uma espira, dá uma corrente lateral assim. Ó. Isso aqui dá um campo, né? Assim, certo? E esse dipolo se alinha, né? A gente não está calculando essas coisas, mas semelhantemente no caso elétrico, o dipolo tende a se alinhar na direção do campo aplicado. Por isso que a gente pode medir o campo B com essas coisas, né? São materiais que têm seu próprio campo que tende a se alinhar com um campo aplicado, certo? Tá? Vamos fazer um cálculo real aqui, tá certo? Vamos fazer o exemplo
que a gente já fez lá no caso elétrico, para o dipolo elétrico, vamos para o dipolo para a esfera, esfera polarizada, vamos para a esfera magnetizada. Vou botar aqui o eixo Z passando no centro da esfera, né? Vamos dizer que o estado de magnetização é simples, né? M constante. Então, veja, calcular o campo no centro é fácil, né? Não há nenhuma dificuldade disso. Então, o campo no centro, eu posso calcular, é claro que o potencial vetor no centro vai dar zero, se você calcular, certo? Tá? Porque isso é equivalente a várias espiras, né? Certo? Várias espiras. Como o campo de uma espira no seu eixo, o potencial vetor no eixo de simetria de uma espira é zero, então o potencial vetor aqui no centro dá zero, que é a soma desses potenciais vetores. Tá? Eu não posso calcular então o B desse campo, porque eu não sei a função ao redor do eixo Z, né? Eu preciso saber o A em torno do eixo Z para calcular a rotacional. Então o que eu faço? Bom, eu pulo essa parte, eu vou direto para B pela lei de Biot-Savart. Certo? Então, pela lei de Biot-Savart, só tem corrente de superfície, porque Jm é zero, por quê? M é constante, né? Rotacional de M dá zero. E tem corrente de superfície. Que corrente é essa? Né? Vamos ver aqui. Aqui está a esfera, né? M, nesse ponto, ele faz um ângulo, né? Se isso aqui é o AR sobre a esfera, é o versor, a normal é o AR, né? O M é M0AZ. Então, a densidade de corrente superficial de magnetização é M vetorial N, M0 AZ, vetorial AR, ângulo θ, né? M0 seno θ afim. Então, tudo se passa como se essa esfera, né, fosse um enrolamento, né, sobre a esfera, certo? Vou tentar desenhar aqui, mais ou menos, né, um enrolamentozinho, certo? Que ele vai correndo sobre, né, sobre a superfície esférica, certo? Né, bem empacotado, certo? De forma que sempre a corrente é azimutal, né? Densidade de corrente, certo? Bom, tendo o Km, pela lei de Biot-Savart, o que nós temos, né? A lei de Biot-Savart diz que o campo B de uma corrente superficial é integral na superfície, né? No caso, superfície fechada, de μ0, K de sigma, que eu tirei a esfera, botei o vácuo, né? Km, vetorial x menos x' sobre 4π módulo ao cubo, né? Certo? Eu sei essa expressão. No caso, no ângulo θ' φ', variável de integração, tá certo? Daí você tem a área da esfera, elemento de área A2 de ômega, né? Ou seja, seno θ' de θ' de φ'. X é a origem, x' é um ponto do elemento de área, que é módulo A, né? Distância à origem, versor AR'. Né? Então, isso aqui vai dar, que tem a continha já mais ou menos encaminhada. Né? Aqui é o elemento, esse aqui é o seno θ de θ de φ, que é o ângulo sólido, né? Diferencial. A2 de ômega é o elemento de área, aqui está a corrente, x está aqui, x' está aqui, né? E a distância é A ao cubo, certo? Então você tem essa integral, parece seno de θ com seno de θ que dá seno ao quadrado, né?
certo? E tem o integral do versor a θ, né, de φ, certo? De 0 a 2π, né? Então, a integral aí você tem que tomar cuidado, né? Essa integral aqui você tem que decompor, tá certo? Integral de 0 a 2π no azimuth do esse a θ veio do produto vetorial do Aφφ com o AR, né? Aφφ com AR dá menos a θ com menos dá mais, tá certo? Então, por que está dando menos? Deixa eu ver aqui. Ah, não, não. Aφφ vetorial AR dá o segundo vetor, que é a θ. Esse menos sai da integral daqui. Então, por isso que apareceu a integral de a θ. Vamos fazer aqui rapidinho. Né? Decompõe o a θ, tá certo? O AR, né? Isso aqui é θ. O a θ tem uma componente que é cosseno de θ AR menos, para baixo, seno de θ AZ. E a integral do AR de 0 a 2π dá zero, que nós já sabemos disso, né? O versorzinho variável, AR', a integral dá zero. Vai ficar menos seno de θ AZ 2π. A integral, né? Isso aqui é constante para φ variável, né? θ está fixo, AZ é constante, vai dar isso. Então aparece um menos novamente, e a gente vai juntar esse menos aqui. Aqui é o resultado, aqui, menos 2π seno θ. Esse menos junta com esse aqui, dá mais. Integral de seno ao cubo. E aí vocês fazem as continhas, tá certo? Faz aquele artifício, né? Seno ao quadrado vezes cosseno, né? Certo? E aí dá um resultado lá. Bom, no final das contas você vai ter esse resultado. O campo B na origem é 2/3 de μ0m, né? Certo? Bom, primeira observação, como no caso do dipolo da esfera elétrica magnetizada, esfera polarizada, né? A primeira propriedade é a seguinte: as propriedades da esfera são importantes. A esfera, a gente calculou o campo no centro, né? Campo B, não foi? Primeiro, esse resultado que a gente obteve, que o campo é 2/3, né? Tirando o fator, é 2/3 de μ0m, né? Pode-se mostrar que esse campo não é só no centro, é em qualquer lugar, certo? O campo numa esfera uniformemente magnetizada também é uniforme. O campo B é constante. Se você fizer uma esfera magnética, ferromagnética, e magnetizá-la, o campo B vai ser constante dentro, certo? Propriedade 1, certo? Propriedade 2. No exterior, a gente não calculou também, que é complicado, né? Tem que fazer uma conta mais complicada. Mas no exterior, o campo dessa esfera é equivalente ao campo de um dipolo na origem, exatamente a expressão assintótica. Então, essa esfera é equivalente a um dipolozinho na origem, no regime assintótico. Então, o campo fora é exatamente, não é aproximadamente, não, é exatamente. Calcula o momento de dipolo da esfera. Então, do lado de fora, calcula isso aqui. Do lado de fora, isso aqui vai dar μ0 sobre 4πr3, 3m escalar AR menos M. Então, se você quiser estimar, você tem um ímã esférico, certo? Qual é o campo do lado de fora? Basta botar nessa fórmula aqui que você vai calcular.
Tá? E o interessante, a esfera é a representação exata dessa expressão aqui, ó, que é válida para um dipolo localizado só longe do dipolo, né? Isso aqui é a expressão exata do campo de uma esfera lá de fora, em qualquer lugar, certo? Não precisa ser longe da esfera não, perto também. Né? Então, o modelo dessa fórmula é a esfera. A esfera é o modelo dessa fórmula aqui, tá? Que dessa forma, né? Lá de fora. Tá? Ok, pessoal? Mesma coisa da esfera polarizada. Os dois têm propriedades semelhantes. O campo E é da esfera do lado de fora, é dessa forma. O campo B é dessa forma aqui. Tá? Mais um exemplo. Placa magnetizada. Uma placa extensa. Pode ser um material qualquer, um pedaço de material que esteja magnetizado numa direção paralela ao plano, tá certo? Aos planos da placa, né? Esse exemplo aqui. Então, mais uma vez, é um caso em que M é constante no volume e não tem corrente de magnetização de volume, porque M é constante, mas onde tiver, vai ter alguma coisa aqui na superfície, né? Então, você tem aí que na superfície de cima, a normal para fora é AZ, na de baixo é menos AZ. M vetorial AZ da AY com AZ da AX. Então, em Z igual a D sobre 2, que é aqui, né, nessa superfície aqui, tem uma corrente de magnetização M0 AX. Lá de baixo tem uma no sentido oposto, menos M0 AX. Então, para todos os efeitos, essa placa é equivalente a essas dois planos de corrente no vácuo. Certo? Um em que, plano de corrente, né, em que a corrente sai no sentido AX, né? Aqui o sentido de saída é AX. E um outro plano em que a corrente entra. Ora, nós sabemos o campo de planos infinitos de corrente. Né? Certo? Nós falamos anteriormente, certo? Observe que nessa nossa discussão esquecemos do campo H, tá? O campo H não existe mais. Por enquanto, voltamos ao campo B original. Ele falou assim, ó, no vácuo, B igual a zero H, certo? Mas só falou aquilo lá, agora, como ele está falando de matéria, não tem mais campo H, falando só de B. Né? H vai aparecer ainda. Nós mostramos antes, né, que um plano infinito, em que a corrente é K, o campo B é μ0, K sobre 2, Z sobre mod AZ, μ0 não, menos, né? Menos. AY, né? Ou seja, esse aqui é Z, aqui é Y, né? E X sai do quadro. Então, do lado de cima o campo faz isso, do lado de baixo faz isso, né? Um plano de corrente. Então, nossa placa é equivalente a dois planos com correntes em sentidos opostos. O que acontece então? Então, assim, em magnitude, né, as densidades são iguais nos dois planos, né? Só que estão em sentidos opostos. Então, esse plano aqui contribui com esse tipo de corrente, este aqui com esse tipo de corrente, cancela. Embaixo a mesma coisa, né? Este aqui contribui para cá, e esse para o outro lado agora para cá, cancela. E dentro, este aqui contribui para cá, e esse aqui também. Soma. Meio mais meio dá 1. Né? Então, dentro o campo vai ser μ0m, e fora o campo dá 0. Essa partilha magnética, se ela fosse infinita mesmo, magnetizada desse jeito, você não sente efeito magnético lá de fora, certo? Não tem campo B. Né? Ok? Então, esse é o resultado que a gente obtém, certo? O campo dentro está igualzinho, a menos a constante, né? É uma medida direta da magnetização.
né? E fora o efeito magnético é zero. Certo? Muito bem, agora vamos ver quais são as consequências disso nas nossas equações diferenciais da magnetostática. As equações de Maxwell. Bom, o que nós mostramos, né? Que você tem, vou botar uma setinha aqui. A matéria, né? Você pode substituir por uma densidade de corrente equivalente, né, dado por essa expressão. Não sei por que eu estou esquecendo a setinha aqui. JL mais rotacional de M, né? Então, para todos os efeitos, é como se a densidade de corrente de volume tivesse sido modificada por esse valor, agora que é equivalente. Ou seja, com a matéria, a equação que era rotacional... Porque o rotacional de B é μ0 vezes a corrente que existir, certo? Qualquer que seja. O termo de superfície não aparece nas equações diferenciais. Como eu falei, quando você integra, aquela integração, o termo aparece por causa daquela variação na superfície. É por isso que ele aparece. Mas na equação diferencial não tem nada, certo? Só quando você integra, a variação abrupta é que vai gerar o termo de superfície. Então, na equação diferencial que tem originalmente o rotacional de B, vai dar o que quer que exista de corrente no sistema, com densidade J equivalente, né? Então vai dar μ0 J equivalente. Então, o que acontece aqui? O rotacional de B, quando não tinha matéria, era μ0 J livre, né? Com a matéria, tem corrente adicional no sistema. Então é a corrente total, sempre, onde tiver corrente, né? 0 J equivalente. Que, por sua vez, é uma contribuição do termo de corrente de circuito, mais corrente de magnetização, que é JM, né? Certo? Então, você vai ter, mudando para lá, né? Você vai ter rotacional de B menos μ0 M igual a μ0 J livre, né? E nesse ponto a gente define essa nova grandeza auxiliar, né? Como fez no caso da eletrostática. Vai eliminar o μ0 da equação, vai chamar isso de μ0 vezes um campo, certo? Para cancelar o μ0. Esse campo é o campo magnético, né? Que agora tem a definição final dele, válida em qualquer situação, né? Com a introdução do campo magnético, que tem mesma unidade, observe que ele tem um μ0 aqui e o M também tem, né? MH tem unidades iguais. Unidade de H é a unidade de M. Ampere por metro. Né? Com a introdução do campo magnético, como é que fica essa segunda equação de Maxwell aqui? Rotacional de μ0H e μ0JL vai dar rotacional de H igual a J livre apenas, né? Então, essa se transforma na segunda equação de Maxwell, né? Que vai dar a lei de Ampère. O rotacional desse campo, chamado campo magnético, é a densidade de correntes livres apenas. Certo? Só livre. Né? Isso me gera, ou seja, eu tenho agora duas equações de Maxwell. Uma é ausência de monopolos, ou seja, divergente do campo real, que é o campo verdadeiro, de B, né? Ó zero. E o segundo campo, que é o campo auxiliar, que é o campo magnético. Aqui é densidade de fluxo magnético, rotacional de H, densidade de corrente livre, certo? Então tem duas equações, só que eu preciso de divergente e rotacional do mesmo campo, né? Certo? Ora, então como é que eu faço? Bom, a conexão entre eles chama-se a relação constitutiva no meio. Né? Ou seja, a conexão entre BH. Qual é a conexão? Ora, veio daqui, né? B menos μ0M,
igual a μ0H, ou seja, B igual a μ0H mais M. Né? Essa é a relação constitutiva. É diferente do caso elétrico. Né? Lá é D, né? Que é o auxiliar, tá certo? É ε0 só vezes zero, né? Sozinho. É o P separado aqui, né? Aqui o μ0 multiplica todo mundo. É diferente, tá certo? Lá na eletricidade, E é fundamental, D é auxiliar. Aqui em magnetismo, B é fundamental e o H é auxiliar. Né? B é o que vem da força, né? E é o que vem da força. São essas similaridades, certo? Quais são as relações integrais correspondentes, né? Bom, a gente já fez isso antes, né? Isso aqui vai dar o quê, né? Fluxo magnético para o exterior de uma superfície fechada dá zero, não existe carga magnética. E circulação do campo magnético é a corrente livre envolvida pelo caminho. Sigma é uma superfície limitada por C, né? JL, né? Então, a partir de agora, a gente vai usar essas equações, que são as equações de Maxwell finais para magnetostática, e vai tirar esse subscrito aqui, certo? Não vai mais usar esse subscrito a partir de agora, né? Então, as equações de Maxwell em forma integral diferencial são essas aqui, sabendo que, quando é escrito desse jeito, esse J é corrente de circuito apenas. Corrente magnética está escondida dentro da relação entre B e H, certo? Não vai ficar falando o tempo todo de corrente magnética e corrente livre. Não, acabou-se. Só corrente livre. Mas se a gente quiser entender o processo, é de volta e explora lá direitinho o que quer dizer mesmo, né? Mas está escondido lá dentro. Então, como a gente lida com circuito elétrico, essas coisas, a gente leva em conta as correntes de circuito, né? Certo? Então, essa é a forma final aí das equações, sem o subscrito, né? Forma integral diferencial. Certo? Então, só reforçando para vocês não esquecerem, né? O que é essa corrente de portadores livres, né? Na prática, corrente de circuito é um exemplo, onde o portador se move mesmo, de verdade, vai de A para B, certo? Não é corrente atômica ligada, é corrente... Né? Solução iônica, você pode ter íons em sentidos opostos de dois eletrodos, né? Solução iônica tem corrente livre também. Um gás ionizado, certo? As moléculas ficam ionizadas, emitindo luz, por exemplo, você tem corrente livre lá, né? Semicondutor, elétrons e lacunas, tudo são portadores livres, certo? Bom, então, junto com as equações de Maxwell, a gente vai se deparar com situações envolvendo a fronteira entre materiais distintos, né? Certo? Só ver aqui uma coisinha rápida aqui, para ver se eu falo agora já ou não. Deixa eu ver se eu vou falar aqui. Então, só um minutinho. Está meio lento. Certo. Ah, tá, vou falar aqui. Não, tá bom. Eu queria saber se eu ia falar sobre isso aqui, está aqui na frente. Tá bom. Muito bem, então, equações diferenciais, a gente precisa resolver quando tem mais de um meio permeável ou magnético, o que quer que seja, características diferentes, precisa saber como é que os campos se conectam na interface, né? Tá? Então, a gente usa um cilindrozinho, porque... Por exemplo, a lei de Gauss para o magnetismo, que é essa aqui, né? Envolve a integração de superfície, certo? Né? Então, a gente quer calcular, bom, se dos dois lados os campos são H2B2 e H1B1, como é que eles se conectam na interface? Primeiro, a lei de Gauss do magnetismo. Né? Então, você tem aí que o fluxo magnético é zero,
Então, no limite, quando H tende a zero, a gente calcula isso, você vai ter uma integração de superfície nessa tampa, né? E nessa aqui. Uma outra, né? Em que o N aqui está para baixo, tá certo? E tem uma superfície lateral também, né? Que você tem uma integração aqui nessa superfície, tá certo? Só que dessa superfície a área é proporcional a H. Então, no limite, essa contribuição dá zero, né? Não existe campo de superfície, isso não existe. O campo se estende no volume, né? Então, quando H tende a zero, essa contribuição lateral dá zero. Então, quando você for fazer as contas, você vai ter na tampa de cima N, área, né? Escalar B do lado 2, mais menos N, essa tampa de baixo, área, produto escalar com B do lado 1, é o resultado da integral do fluxo, né? Mais um termo que é proporcional a H, né? Esse termo aqui no limite dá zero. Então, o resultado, essa diferença dá zero, conclusão, N escalar B2 menos B1. Ou B1 menos B2, tanto faz, né? Igual a zero. Tá? Então, isso implica o quê? Né? Que a função B, né? Isso aqui quer dizer que B normal é contínuo, né? Ou seja, B2 normal é igual a B1 normal, né? Na interface. Não quer dizer que os B's são iguais, só com o normal, naquele ponto que vai ser igual. Então, se você medir o B normal como função da coordenada normal, x normal, são funções diferentes. Quando chega na interface, está aqui, que é a região 1, região 2, então a função vai ter uma continuidade, não precisa ser derivada contínua, certo? Elas se emendam continuamente, as funções, B dos dois lados. Certo? Na pastilha magnética, certo? De um corpo qualquer. Pode ser magnético ou não, certo? O campo da pastilha vai atuar no outro objeto, né, e vai interagir com os dipolos. Os dipolos tendem, ou vai induzir dipolos, tá certo? Na direção do campo aplicado, que é o que acontece geralmente, né? E vai criar um estado de magnetização novo, né? Se você tirar essa pastilha, aproxima aqui da madeira, né? Se você aproximar, ela se influencia, tá certo? A gente vai ver já de que forma, né? Se influencia. Você altera o estado de magnetização. O campo dentro não vai ser o campo que existiria sem ela, certo? Se você fosse vácuo, era um campo. Com ela, vai ser um campo diferente, devido à própria resposta dela. Dos dipolos tentarem se alinharem com o campo, certo? Então, há uma influência, sim. Tem influência. Essa pergunta você quer saber? Não? Como é? Pode mudar. Certo? Pode criar corrente, na realidade. Se você fizer assim, na realidade, ainda não está aqui, a lei de Faraday, né? Se você começar a mexer a pastilha, você vai induzir, se ele conduzir o objeto, ele vai começar a sair corrente, gerar corrente, certo? Né? Então, você pode fazer isso também, isso já é outro efeito. Né? Mas, sim, o campo B induz dipolos e o campo não é um campo que existiria sem o material presente. O próprio material gera um campo dele que muda o campo total. Né? Certo? Bom, e agora, com a segunda condição de contorno, a gente vem dessa equação aqui. Né? Uma é a lei de Ampère, mas vamos voltar para a equação diferencial, que é essa aqui, ó, rotacional de H, igual a J, densidade de corrente. Né? Eu vou integrar no volume essa equação, não vou usar a lei de Ampère não, tá certo? Vou fazer integração de volume.
né? É isso que a gente vai fazer. E aqui eu aplico aquele teorema, né? O equivalente ao teorema de Gauss na forma vetorial. Quando é rotacional, quando é divergente, dá integral de superfície. Quando é rotacional, dá integral disso aqui que eu acabei de falar, né? De sigma vetorial H. Né? Quando a lei de Gauss é fluxo, quando essa lei de Gauss vetorial, vamos chamar assim, né? Essa relação integral vetorial que apareceu com a lei de Gauss dá produto vetorial. Então, daí isso aqui. Eu vou calcular isso aqui no limite, né? Para cá. Então, você tem aí integral na superfície fechada dessa quantidade aqui é integral de volume de J livre, né? dV. Eu faço limite de quando meu volume tende a zero, né? Cuja superfície é sigma, e a altura desse cilindro tende a zero, né? Isso aqui vai dar limite, né? Se esse limite existir, né? Isso aqui vai dar K delta sigma. Certo? Porque você tem, por exemplo, tem um cilindro, né? Faz de tender a zero. Vai ficar um J vezes H, né? Não aparece o JH nesse volume? Certo? Esse JH é o nosso K. Se existir o limite, ele vira um K. Corrente superficial livre. Então, se existir corrente superficial, isso aqui vai me dar, no limite, K delta sigma. Né? Esse aqui, por outro lado, vai ter duas contribuições, na tampa de cima, na tampa de baixo, e tem a terceira que é proporcional à área da superfície lateral, que é H. Né? Essa contribuição, como H ele é distribuído, né, no volume, ele não existe campo superficial, existe campo do espaço. Certo? Então, quando você faz isso aqui tender a zero, a contribuição lateral dá zero, efetivamente. Na tampa de cima vai dar N do lado de cima, né? Vetorial H2. Na de baixo vai dar menos N. Certo? Vetorial H1. Então, o resultado do processo é N delta sigma vetorial. Daí você tem H2 menos H1 igual a K delta sigma. Já no limite, já. Certo? Já fiz o limite. Já. Então, dá essa condição de contorno. N vetorial H2 menos H1 igual a K. Então, se existe corrente de superfície livre, né, vai ter aí, certo? Uma descontinuidade, vamos ver que descontinuidade é essa, né? Do que, né? O que está falando aqui, tá certo? Que é amarrada dessa forma, digamos assim, certo? Dar um exemplo aqui, tá certo? Fazer um desenho simples aqui. Aqui está a interface. Tá? Digamos que o H2 seja assim, né? O H2 seja para cá. Nesse ponto, né? Na interface, exatamente aqui. E o H1 esteja dessa forma, mais ou menos, certo? Bom, então eu vou fazer uma construção aqui. Ó. H2 e H1 estão assim, né? Ora, vou fazer cor diferente. O H1 tem uma componente tangencial, né? Que é essa aqui, certo? Ok? H1 tangencial. O H2 tem essa outra componente tangencial que é diferente, é maior, né? Certo?
H2 menos H1 tem uma componente tangencial, que é a diferença desses dois, e uma normal, que é a diferença das componentes normais. Só que a componente normal não contribui para isso aqui, certo? A componente normal de H2 menos a de H1, que é um vetor para cá, produz o vetor da corrente, dá zero. A tangencial não, vai dar alguma coisa, né? Que vai dar N vetorial, esse vetor aqui, tá certo? Vai ser isso aqui, ó. N vetorial, o vetor de diferença. N vetor de diferença, vai dar isso aqui, ó. H2 menos H1 tangencial é um vetor para cá. Então, N vetorial isto dá isto. Tá? Então, se for essa a disposição, é porque tem corrente superficial entrando no quadro. Certo? Se fosse essa a construção, né? Então, essencialmente, envolve só as componentes tangenciais do campo H, essa coisa aqui, certo? Porque as normais não contribuem para essa descontinuidade, né? As tangenciais, se houver diferença nas componentes tangenciais do campo, essa diferença vai dar uma corrente de superfície que existe lá. Na verdade, é o contrário. Se tem uma corrente de superfície, é porque tem uma descontinuidade no H tangencial. Por outro lado, se não tem corrente de superfície, implica o quê? H tangencial é contínuo. Certo? Não tem diferença. Porque se tiver, é porque tem corrente de superfície. Então, K igual a zero quer dizer H tangencial, aí fica mais fácil de entender, né? É contínuo, certo? Né? Se não, a diferença de H2 menos H1 tangencial é o K de superfície que existir. Certo? Então, se eu fosse fazer um gráficozinho aqui representativo desse processo, né, você teria aqui, no caso que K é diferente de zero, se a corrente de superfície, né, no sentido do produto vetorial for positiva, então você tem H1, né, que está a interface, X normal, H tangencial, aqui está a interface entre 1 e 2. Se houver corrente de superfície, se O2 for maior que 1, então você tem aí um salto, né? Certo? Igual ao K medido, né? No sentido de produto vetorial de H2 tangencial menos H1 tangencial. Se der negativo, é porque o salto é negativo. E se for contínuo, é porque não tem corrente de superfície. Tá? Certo? Então, a condição de controle para H é mais complicada. Agora, por causa do, se for descontínuo, tem que ver as direções. Mas você sempre lembra, né? Sempre N vai de 1 para 2. E a relação é N vetorial de 2 menos 1. H2 menos H1. Igual ao K. Certo? Isso aqui é amarra. Direção de todo mundo e sentido de todo mundo. Certo? Não vamos usar isso ainda aqui não, sabe? Muito não, sabe? A gente vai usar só no próximo curso mais, talvez num probleminha de prova, né? Eu posso botar para vocês fazerem, né? Condição de contorno. Mas, assim, efetivamente, isso só vai ser usado mesmo quando a gente precisar ter campos em meios distintos, que a gente não vai fazer muito isso agora, certo? Muito bem. Temos aí as condições de contorno. Veja que agora a gente tem as equações de Maxwell, forma de diferencial integral. Tem alguns tipos de meios materiais que têm características muito específicas, né? Existem materiais que não são magnéticos, por exemplo. Né? Certo? Então, você tem várias possibilidades. Bom, um tipo de material você vai obter, porque na prática você mede a propriedade magnética de um material botando, por exemplo, um cilindro de material, né, e enrolando com a corrente, com uma bobina. Então a bobina I, que é a corrente livre, né, gera o quê? Um campo magnético, né? E no fundo você está medindo a resposta M versus I, que é uma representação do H. Certo? Então é assim que você faz. Mede M com H, certo? Que vai dar um M versus B equivalente também, pode ser, tá certo? Mas na prática é isso, é corrente elétrica que magnetiza e no fundo você tem essa corrente aqui,
essa relação, né? Então, se o material for linear, ele vai ter uma resposta linear, né? Você aumenta o campo, magnetização aumenta, retira o campo, magnetização volta para zero. Se a relação for com uma declividade positiva, certo? Esse material é dito paramagnético. Paramagnético, o efeito magnético é muito fraco. Geralmente, esses materiais são materiais que é desprezível esse númerozinho aqui, que é a susceptibilidade magnética, né? O material linear, ele vai responder linearmente ao campo H, em que isso aqui é chamada susceptibilidade magnética, né? Quão susceptível o material é à aplicação de um campo. Unidade, isso aqui é ampere por metro, isso aqui também, isso é adimensional. Tá? Susceptibilidade é um parâmetro numérico, um número. Né? Se QM é positivo, tem-se o material paramagnético. Né? Mas muitos materiais são com QM negativo, são chamados diamagnéticos. Né? Isso tem a ver com lei de Faraday. Você aplica um campo numa bobina, tá certo? Numa espira. A tendência da espira é gerar uma corrente de reação que se opõe ao campo aplicado. Tá? Essa é a origem dessa possibilidade de material ser diamagnético. Quando isso acontece, quer dizer, o dipolo induzido está no sentido oposto ao campo aplicado. Você induz um dipolo que tende a se opor. Por isso que você tem materiais que têm isso aí. Nos paramagnéticos, né? Nos paramagnéticos tem outros efeitos que, quando combinam, dão um resultado positivo. Tem acoplamento entre dipolos na matéria, tem um bocado de coisa, certo? Então, se o material prevalentemente dá um resultado positivo, é paramagnético. Se for negativo, dá diamagnético. Né? Mas só que esse QM é muito pequeno, tá certo? Muito pequeno. Né? O que quer dizer isso, né? Bom, em materiais que são lineares, né? O que acontece? Bom, vamos lá. B constitutiva, a relação constitutiva, B0, H mais M. Né? Se M é QMH, e se essa relação é válida em qualquer direção em sentido, quer dizer, se o material é isotrópico, então isso é vetorialmente válido, né? É o mesmo parâmetro para todas as direções. Então joga aqui, nessa expressão vai dar o quê? Né? B 0 H mais QMH, né? Então, no material linear permeável, né? Linear homogêneo isotrópico, B é um múltiplo de H. Né? Esse múltiplo é a permeabilidade magnética, μ. Né? Ou seja, μ é μ0, 1 mais QM, tá certo? O que acontece? Se o material é paramagnético, então, como eu falei, materiais paramagnéticos ou diamagnéticos têm um efeito muito fraquinho, QM é muito pequeno. Ou seja, QM próximo de zero quer dizer μ próxima do vácuo. Material diamagnético ou paramagnético tem permeabilidade muito próxima do vácuo, pedaço de madeira, né? μ igual a μ0, certo? Praticamente, esse efeito que a gente discutiu aqui é desprezível, né? O efeito de modificar os dipolos do material, certo? Então, para o dia, né? Se para, μ é ligeiramente maior que μ0 e dia ligeiramente menor que μ0, um pouquinho só, certo? Né? Bom, esses são materiais lineares tradicionais. E aí você tem os materiais não lineares, né? Ferromagnetos, material ferromagnético ou ferrimagnético. Tem material antiferromagnético, que o efeito global do material é a magnetização zero, mas é uma interação muito forte de dipolos. Né? Eles ficam assim, certo? Uma interação forte.
eles têm efeitos interessantes. Se você aplica um campo de radiofrequência cujo comprimento de onda seja da ordem da distância entre dois dipolos desses, você tem alguns efeitos que ele vai se manifestar, efeitos diferentes, né? Então, materiais que não têm efeito magnético, mas tem a curta distância tem alguma coisa, né? Eles têm ordem, tá certo? Eles são ordenados, né? Os dipolos têm orientação de mesma magnitude, mas sempre fazendo esse tipo de coisa. Antiferro, né? E ferre é algo assim, ó, fraquinho aqui, forte aqui, certo? Tem um efeito magnético líquido. Ordenamento, né? Ou seja, os dipolos se orientam. Então, como é que eles se orientam? Bom, você magnetiza, vamos falar dos tradicionais, né? Ferro magnético. Você magnetiza, os dipolos começam a se orientar, tá certo? Todo mundo começa a se orientar. Quando você retira o campo, eles se mantêm acoplados, tá certo? Então, o resultado é este efeito que a gente chama de saturação, né? Você vai magnetizando, aplica o campo, daí já orientou, pronto. Daí não tem mais variação substancial da magnetização, o material satura, né? Retirou a magnetização, daí o acoplamento é tão forte que o material retém uma magnetização aí residual, certo? E daí você, para tirar essa magnetização, você reverte o campo. E aí você entra nesse ciclo de esterese, que a gente já tinha falado sobre isso antes, né? Em ferroelétricos, mesma coisa. Mesma característica. Dado H, nós não sabemos quem é a M, né? Certo? Então, quanto menor essa incerteza, melhor para você saber quem é o M, né? Você só vai saber quem é o M sabendo quem era antes, né? O estado de magnetização, sabendo a história passada. Então, se você tem materiais assim, né, em que esse laço de esterese, tá certo? É bem assim, fininho, né? Então não tem muita incerteza, né? Material assim, você aplica um campozinho desprezível e já saturou, já fica magnetizado, né? Praticamente, e você tirou, já muda para o outro lado, né? Então, tem esse tipo de coisa, certo? Vou fazer alguns exemplos aqui, né, para ilustrar e sedimentar mais os conceitos, tá certo? Cadê? Vou fazer alguns exemplos envolvendo meios lineares homogêneos isotrópicos. Ou seja, quando o meio é LHI, você faz as contas simplesmente fazendo o quê? Mi zero, né? Substitui, bota Mi no lugar, certo? Vou fazer um exemplo aqui, né? Nós fizemos um fio infinito, não foi? Fizemos anteriormente um fio infinitamente longo no vácuo, calculando no campo, mostramos de duas formas, calculando por Biot-Savart, calculando pela lei de Ampère. Agora nós temos o campo B e o H, isso aqui é um problema de alta simetria novamente, tá certo? Essa região cilíndrica de permeabilidade μ, que é o meio 1, é infinitamente longa também, junto com o fio. Do lado de fora, vácuo, né? Ora, se eu usar a lei de Ampère nesse problema, certo? Posso usar a lei de Ampère, né? Aqui está o fio olhando de cima, certo? Eu faço o seguinte, bom, a lei de Ampère para o campo H, né? É circulação de H. Vou botar de outra forma, tá certo? É a corrente envolvida. Como a região, a superfície, a região permeável é uma região cilíndrica de raio A, aí no caso, tá certo? Nesse exemplo. Não sei se eu botei aqui. Não botei o raio, né? Esse aqui tem um raio A.
né? Olhando de cima, como a gente está saindo, né? Ora, aqui é Mi, aqui é Mi0, né? A superfície da região é cilíndrica, tem altíssima simetria, né? Posso usar a lei de Ampère tanto dentro quanto fora, para o campo H. O resultado dá sempre a corrente envolvida. Então, se eu calcular o campo H disso aqui, vai dar H igual a I, não tem Mi0, né? Sobre 2πr a φ. Certo? Bom, daí eu posso calcular o B na região 1 e na região 2. Né? Região 1 vai dar quanto? Bom, B igual a Mi vezes H. Mi sobre 2πr a φ. Do lado de fora, B igual a Mi0 H. Certo? Esse é o resultado. Então, a gente não tinha calculado antes, como sendo isso aqui, é só substituir por Mi. Onde tem material permeável, fora Mi0. Então, você vem primeiro com a linha de Ampère, H não depende de ter o material magnetizável, daí você bota as constantes. Vamos olhar as correntes de magnetização para ver que realmente faz sentido, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a magnetização do material. Vamos substituir isso aqui pelas correntes de magnetização e mostrar que funciona. Nosso conceito. M, no lado 2, dá 0. Não tem dipolo magnético no vácuo, certo? Magnetização do vácuo é 0. No lado 1, chamar de M. M é... Bom, como é que a gente calcula M? B igual a Mi0 H mais M. Então, dado B e H que eu conheço, eu tenho M. Então, dentro do material permeável, M vale B sobre Mi0, que é isso aqui, menos isso. Mi sobre Mi0 menos 1. E daí vamos ver agora quem são as correntes de magnetização, tá certo? Quem é rotacional disso aqui, pessoal? É uma função, né? Ora, vou botar assim, ó. B na MH, né? É Mi sobre Mi0 menos 1 H, né? Então, rotacional de M é igual a Mi sobre Mi0 menos 1 rotacional de H. Nessa região aqui, quanto é a rotacional de H? Bom, se existir alguma coisa, é densidade corrente volumétrica, J, né? Quem é J nessa região aqui, permeável? Livre. Ou seja, nessa região aqui, ó. Nessa região verde, aqui, fora do fio, quem é rotacional de H? Dá conta. Qual é a densidade de corrente livre nessa região entre o fio e a superfície do cilindro? Tem circuito aí, não? Tem fio? Tem corrente elétrica aqui nessa região? Não, né? Só tem corrente elétrica no eixo Z. Entre o eixo Z e a superfície de raio A não tem corrente elétrica livre, não tem corrente livre. Tem corrente atômica, mas rotacional de H é corrente livre, só não tem nada. Então aqui o rotacional dá 0. Certo? Né? Senão, não obedece às equações de Maxwell. Né? Então, rotacional de H igual a 0 quer dizer rotacional de M dá 0. Pode calcular, né? Rotacional de Aφ sobre R dá 0, certo? Dessa função Aφ sobre R dá 0. Só tem corrente de superfície, né? Não só isso, tem mais do que isso, tá?
Não vai dar para calcular, mas eu vou mostrar, certo? Bom, tem uma contribuição de superfície na superfície aqui do material. N está para fora, né? E o M é um vetor azimutal, né? M é tangente. M vetorial a N dá um vetor entrando no quadro aqui nesse ponto, certo? Corrente sai, então tem uma corrente de magnetização de superfície entrando, que é M, que está para cá, vetorial N, que está entrando. Então, se eu quiser calcular o campo dentro ou fora do material, tem que levar em conta esse efeito. Então, vamos botar aqui, fazer um desenhozinho. Então, temos aqui corrente. Aqui é melhor usar o desenho das notas aqui, certo? Então, veja lá. Tem uma corrente de magnetização, que é M vetorial N, que é o valor de M, né, que eu acabei de calcular aqui, certo? Olha o M aqui, né? Em R igual a A, em R igual a I sobre 2πr, 2πa, né? Vezes AZ, não, vezes menos AZ, né? Certo? A corrente que atravessa essa superfície, esse segmento todinho de comprimento 2πa, vai ser isso vezes 2πa. Então, tem a corrente negativa, quer dizer que está indo para dentro, tá certo? No sentido oposto ao fio que está para fora, né? O eixo Z está no eixo menos Z. 2πa cancela, vai dar menos I, mi sobre mi0 menos 1. Então, tem uma corrente que entra aqui dentro, certo? Tá? Vamos calcular aqui integral de HDL, tá certo? Do lado de fora. Vai dar quanto? Vai 2π, aliás, integral de... Veja, quando eu faço isso aqui, só quem existe é B agora, tá? H não existe não, tá? Então, integral de BDL, a lei de Ampère seria integral de M0 corrente envolvida total, né? Bom, quanto é que dá a corrente envolvida total? Vai dar a corrente I, mais essa aqui, né? Não é isso? Mi0I menos Mi0I, certo? E vai ficar aqui agora menos Mi, né? Ora, isso aqui vai dar 2πr Bφ, né? Igual, ou seja, vai dar Bφ igual a menos Mi sobre 2πr do lado de fora. Certo? Só que isso está errado, né? É Mi0, não é Mi. Né? O campo fora não é Mi, é Mi0I. A gente obteve com essa análise aqui Mi, não foi? Certo? Porque está faltando alguma coisa. Está faltando aqui, ó. Em torno do fio tem corrente distribuída também, magnetização. Imagine isso como sendo a superfície de contato entre o fio e o meio magnetizável. Aqui vai ter um M vetorial N, N é para dentro do fio, tá certo? Uma superfície imaginária. Qual é a corrente que vai circular aqui? Bom, I sobre 2π, um raio bem pequenininho, certo? Vai ser, só que agora no sentido oposto, né? I sobre 2π, vou botar um raiozinho bem pequeno, tá certo? R0, bem pequenininho. Né? Mi sobre Mi0 menos 1. Quando eu faço a corrente atravessada, vai ser vezes 2π R0, vai dar uma corrente total e M0 e Mi sobre Mi0 menos 1, ao contrário. Então, esse material é a corrente que sai na superfície, certo? Aliás, que entra, né? A corrente sai, aqui está entrando, né? E tem a corrente que sai aqui em contato com o fio, certo? Tem que levar em conta também. Daí você pode calcular, bom, quem é o campo fora? Vai ser essa corrente, mais essa azul, mais essa vermelha. Azul e vermelha cancela, que são iguais, certo? Então vai dar, faltou um terceiro elemento aqui, que cancelaria, né? Mi0I. Oi.
Aqui? Não, isso vem da magnetização, né? Aqui? Aonde? Aqui? 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 Diga qual é a equação. B, DL, qual é? Certo. Veja, ó, quando eu pego essa representação, em que a matéria vira corrente equivalente, a lei de Ampère, não existe campo magnético. É assim, ó, integral de BDL é a corrente total envolvida. Todas as correntes possíveis. Daí você vai, bom, cálculo correto, né? Do lado de fora, vai dar μ0 vezes, bom, a corrente do fio, que é I. A corrente IM0, que é essa correntezinha aqui, ó. Agora o cálculo correto, que vale isso aqui, ó. Mais a corrente essa corrente aqui do lado de fora que é menos, certo? Menos I, Mi sobre μ0 menos 1. Daí cancela todo mundo. Fica só μ0I. Certo? Se eu for agora para o lado de dentro, então aqui vai dar B do lado de fora, né? B2 é μ0I sobre 2πr, que é como deveria ser, o campo do vácuo, né? Normal. Né? Do lado de dentro, a corrente envolvida vai ser só, isso aqui não tem, certo? Só tem essa. A corrente que está encostando no fio lá, correntezinha no raio R0, certo? Mais a corrente do fio. Então vai dar I com I cancela. Do lado de dentro vai dar μ0 com μ0 cancela, vai dar μI. Quer dizer, o campo dentro vai dar quanto? B1 igual a μI sobre 2πr. Como deveria ser. Tá? Certo? Então, para vocês levarem em conta que ó, não apareceu não, mas está aqui a corrente, tá? Porque a superfície é um raio muito pequeno, a superfície de contato entre o fio. Mas algumas características que a gente vai concluir agora, tá certo? A gente fez o cálculo do campo B de uma esfera magnetizada de uma placa infinita, né? Só para a gente ver quem é o H nesses casos, tá certo? Usando agora a relação constitutiva. Esse aqui foi um exemplo de um material linear, né? Um material não linear agora, que a gente já calculou. O campo, esse material está magnetizado já. Né? Que a gente já calculou o campo, que deu quanto? 2/3, né? Se você quer calcular H, usa a relação constitutiva. E você tem o H. Então você tem que H igual a B sobre μ0 menos M, né? B é 2/3 de M, com μ0 cancela, né? 2/3 menos M dá menos M sobre 3. Então aí você tem um caso interessante, né? O campo H M está para cima, B está para cima, e o campo H, que é o fictício, está para baixo. Tá? Certo? Pode... tem uma semelhança muito grande do campo H com o vetor campo elétrico, tá certo? É como se fossem umas carguinhas magnéticas imaginárias aqui que dão um campo para baixo, tá certo? Mas deixa essa discussão para outra hora. Né? Mas é isso que acontece, tá certo? B, H e M tem, sendo um material desse tipo, tem essa situação, né? H está para baixo, tá certo? E B está para cima, né? E também na placa, né? A placa ferromagnética é outro exemplo interessante, né? Que a gente calculou o B dentro, né? Igual a M, não foi? μ0M, né? B igual a μ0M, fora 0. Ora, se você joga na relação constitutiva, quanto é que dá o H?
Mi0 M cancela, dá H igual a 0. Dentro ou fora. Não tem campo magnético H dentro ou fora da pastilha. Tem campo B, que é o campo de verdade, certo? O campo real existe, o campo fictício, que é H, não, é 0. Tá? Vou mostrar a importância de compreender bem essas grandezas, né? O campo magnético H, ele é importante e tal, mas é um campo de circuito, né? De circuito elétrico, tá certo? O campo realmente que leva em conta tudo é o B. O H é só auxiliar, tá? Bom, pessoal, eu recomendo que vocês assistam a aula de monitoria, tá? Seria bom, viu? Eu vou parar por aqui. Quero ver quem é que está aqui para poder botar na ata.